Bora mudar de assunto mais uma vez para repercutir a entrevista boa que Carlos Belmonte deu ao André Hernan nessa segunda-feira no canal do Hernan aqui no YouTube. Vou dar uma resumida em todos os principais pontos tocados pelo diretor de futebol do Tricolor. Primeiro, o Belmonte admitiu que é muito difícil, praticamente impossível, que o Igor Gomes renove seu contrato. Além da questão financeira, das diferenças entre aquilo que o São Paulo oferece e aquilo que o Igor Gomes pede, ainda tem também a questão do torcedor. Segundo Carlos Belmonte, a cobrança, a insistência, a perseguição do torcedor são paulino faz com que o Igor Gomes não tenha vontade em renovar seu contrato. O vínculo termina em 30 de março do ano que vem. A partir de outubro ele já pode assinar um pré-contrato. Belmonte também falou sobre o Luizão, admitiu que as negociações são complexas, são difíceis, mas ele ainda não perdeu a esperança, apesar do interesse de clubes de fora. Luizão interessa a times da Inglaterra, de Portugal, e também há uma negociação em andamento com o time da Itália. O Belmonte ainda tocou num ponto importante. Ele lembrou que ele, Júlio Casares e companhia estão à frente do São Paulo há 20 meses e que nesse período de 20 meses o São Paulo já chegou a 3 finais. Campeonato Paulista do ano passado com título, Campeonato Paulista desse ano com vice-campeonato e Sul-Americana. O São Paulo disputa a final da Sula no dia 1º de outubro contra o Independiente Del Valle na Argentina. Podem ser 4 finais se o São Paulo conseguir reverter a derrota por 3-1 para o Flamengo. Jogo agora no Maracanã nessa quarta-feira, a tendência é que sejam 3. De qualquer maneira, são 3 decisões em 20 meses. E o Belmonte lembrou que seu antecessor, o Carlos Augusto de Barros do Silvio Leco, que foi presidente do São Paulo por 5 anos, levou o tricolor a apenas uma final. Sem títulos durante todo esse período, isso sem falar das várias contratações equivocadas, do fato de o São Paulo em clássicos ir muito mal, enfim, eu acho que é uma diferença bem grande entre as gestões do Leco e do Casares. O Carlos Belmonte tocou nesse ponto importante. Para arrematar sobre o papo, sobre a entrevista do Belmonte, ele contou basicamente aquilo que eu já havia alertado a vocês no fim de semana, sobre as metas que o São Paulo já conseguiu cumprir para 2022. Presenças na final do Campeonato Paulista da Sul-Americana, classificação para mais do que as quartas de final da Copa do Brasil. O único ponto esportivo que o São Paulo ainda não conseguiu bater a meta, e não deve conseguir, é no Campeonato Brasileiro. A projeção é de ficar entre os 6, São Paulo é o 13º. Mas, por outro lado, São Paulo já bateu a meta de bilheteria, de venda de atletas, com marketing, entre outras coisas. A saideira a respeito do São Paulo e essa entrevista do Belmonte. O diretor de futebol do Tricolor assegurou que não existe nenhuma chance de o Rogério Ceni ser demitido enquanto essa atual diretoria estiver à frente do clube. Ou seja, até dezembro de 23 o Ceni não cai. Independentemente de perder ou não o título da Sul-Americana, o Ceni chegou a falar que ele abriria a mão da multa em caso de vice-campeonato contra o Independiente Del Valle. Belmonte assegura que essa chance nem sequer foi cogitada pelos lados do Morumbi.